Fala pessoal, você que sonha em fazer parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo, hoje, dia 19 de outubro, saiu em Diário Oficial a autorização do governador para contratação de 200 novos alunos oficiais. Você que sonha em fazer parte da Polícia Militar, você que sonha em ser comandante, assista ao vídeo até o final, porque eu vou te explicar os próximos passos, quando será a sua prova. Será que você já tem essa noção? Eu vou te explicar nesse vídeo quando a previsão da sua prova. Venha comigo. Um abraço! Então, pessoal, hoje, dia 19 de outubro, saiu em Diário Oficial a autorização do governador para o concurso público para 200 alunos oficiais. E esse concurso, pessoal, o bom dele é que já tem data prevista de posse. Isso tudo está especificado onde? No Diário Oficial, né? Lá no perfil Concurso Barro Branco, eu já postei. E o bom dessa autorização é que já saiu com uma previsão de posse para janeiro de 2025. Tem noção disso? Se você sonha em fazer parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo, isso deve ser mais que um motivo, uma motivação para você dar um gás no seu estudo, para você ir em busca do seu objetivo, para que você conquiste a sua vaga. Mas para isso tem que ter um planejamento, você tem que ter um cronograma. E eu vou explicar quais as previsões, os próximos passos que acontecerão, bem como os próximos passos que você deve dar se realmente você quer fazer parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo, se você quer ser um futuro comandante. E eu vou te explicar, beleza? Vamos lá. Conforme eu disse, né, saiu a autorização, né, do concurso com previsão de posse para janeiro de 2025. Só que vocês, né, já fazem a pergunta, já estão perguntando lá no perfil do Instagram: tenente, quando que vai ser a prova? Será que a prova vai ser quando? Em junho, julho? Não vai ser. Antes de falar até do período da prova, é um desejo antigo da Academia do Barro Branco que retorne a posse entre janeiro e fevereiro, como já saiu em Diário Oficial, fechou? Só que você precisa entender que demora um determinado tempo, ou seja, o processo seletivo vai começar o quanto antes. A sua prova pode ter certeza que ela vai ser o quanto antes. Quando? Continue assistindo. Quando será a prova, né? Às vezes a gente fica perguntando quando vai ser a prova. Ai, como é que vai ser? Saiu hoje? Quando será? Calma! Nós precisamos entender algumas coisas. E para que a gente entenda o que a gente tem que fazer, a gente utiliza como base o edital da Academia do Barro Branco que está em andamento. Não tem um edital que está em andamento? Que a prova foi dia 20 de agosto. Como é que se deu desde a autorização até a prova? Né? Como que se deu isso? Vamos ver? Porque eu anotei tudo, pessoal. Eu tenho uma equipe que trabalha, né, com essas previsões. Então a gente anota tudo, fechou? Como está sendo esse edital que está em andamento, que a prova foi dia 20 de agosto? A autorização deste edital, que já foi feita a prova, beleza? Ela foi feita no dia 11/4 de 2023, ou seja, no dia 11 de abril foi quando saiu a autorização em Diário Oficial, beleza? E qual que é o próximo passo? Tem que ser contratada a banca. A banca do edital foi contratada, saiu em Diário Oficial no dia 29/4. Caramba, menos de um mês aí, ó. Dia 11 saiu a autorização, no dia 29/4 foi já feita a contratação da banca. No dia 17/5 foi organizada a comissão responsável pelo certame, fechou? Então já foi nomeada essas pessoas. No dia 18/5 de 2023 saiu a publicação em Diário Oficial do edital. Olha só, pessoal, então em aproximadamente um mês saiu o edital da prova do certame que está em andamento da Academia do Barro Branco, que saiu o resultado
final há pouco tempo, que já tem data do TAF, agora para dia 30 de outubro. Então, demorou-se aí aproximadamente um mês entre a autorização até a publicação do edital. Fechou? Beleza? Isso tudo está ratificado onde? Aqui, ó, no Diário Oficial. Eu peguei lá um print do Diário Oficial. E lá no Diário Oficial do edital DP1/321 de 2023. 200 vagas ao cargo de aluno oficial. Saiu o que? A autorização do governador no dia 11/4. Exatamente o que eu havia explicado antes. Beleza? Tudo bem? As inscrições, o período de inscrição foi do dia 24/5 a dia 22/6. A prova objetiva foi dia 20/8 de 2023. Então, se nós utilizarmos como base o edital que está em andamento, a sua prova será aproximadamente no mês de fevereiro de 2024. É essa a previsão da data da sua prova. E de fevereiro até o final do ano, né, dá tempo, acompanhando aí o que está acontecendo com esse certame, dá tempo de fazer todo o processo seletivo, né? Que tem todo um processo seletivo para percorrer. Né? Vai ter o TAF, psicológico, exame médico, investigação social, todo esse processo. Beleza, pessoal? Então, o que você deve fazer, né? Já que a sua posse está prevista para janeiro de 2025, que é um desejo antigo da Academia do Barro Branco, conforme eu falei, beleza? E aí tem as etapas, né? Então, no ano de 2024, teremos todas essas etapas. A prova objetiva, né, que é composta aí por 80 questões, beleza? A prova dissertativa, que é a redação, que vale 20 pontos. Depois o TAF, exame médico, psicológico, avaliação da conduta social e a investigação social, beleza? Tranquilos? E aí, eu trouxe também aqui à tona, né, para que a gente verifique o resultado da prova deste ano, a prova que foi feita no dia 20 de agosto. Tivemos aí 15.407 inscritos. Eu acredito que esse quantitativo irá aumentar para esse certame agora, porque se a Polícia Militar do Estado de São Paulo fizer o que fez no edital de soldado segunda classe, aumentou o número consideravelmente, né? Então, eu acredito que vai fazer a mesma coisa, vai ser colocado aí para que as pessoas possam fazer as provas nos seus respectivos estados, aí, em algumas capitais, tá certo? Isso acaba aumentando a procura, então eu acredito que teremos aí um índice maior, beleza? Teve lá um percentual de ausentes, né? 21%, acaba não indo por N motivos, mas o principal motivo é aquele cara que está empolgado. O edital está aberto, inscrições estão abertas, eu vou lá fazer porque eu quero ser polícia. Mas o cara não estudou, o cara não se preparou, o cara não fez a parte dele. O que acontece no dia da prova, ele tem um exame de consciência e acaba não indo. Isso, normalmente é isso que funciona, beleza? E desse total de 15.407, apenas 3.283 foram habilitados. O que é habilitado? Ele atingiu a pontuação mínima. Qual que é a pontuação mínima? Acertou 50% da prova, ou seja, acertou 40 questões e acertou no mínimo 10 pontos lá na redação. Se ele fizer o mínimo, ele está habilitado. O que é habilitado? Ele pode ser convocado para as demais etapas, mas não necessariamente vai ser convocado. Por quê? Porque segundo o edital, esse é o edital de 2023, desse ano, né, pessoal? Eles convocaram 1.632 pessoas, tá certo? Então não chamou os 3.283. Pode ser que chamem depois? Pode ser. Se tiver um alto índice de reprovação entre esses 1.632, eles podem chamar o restante aí que estão habilitados ainda. Beleza? Tudo bem? Então, normalmente, funciona desta forma. E aí, o certame vai dar continuidade agora, a partir de agora. Dia 30 agora de outubro, teremos a primeira turma do TAF.
Dia 22 agora já teremos a PPI, né? Os candidatos terão que ir lá fazer a verificação da PPI. Depois disso vai dar continuidade ao certame. Dia 12 de novembro já vai ser a primeira turma do psicológico, e aí o certame vai seguindo, beleza? Então, funciona basicamente dessa forma. E como se preparar, né, pessoal, para a prova? Vocês verificaram que o maior índice de reprovação, né? O maior índice de reprovação é na prova, né? De 15.407, olha o percentual que foi convocado aí para o TAF. Apenas 10% aí aproximadamente. 10,59%. Então, pessoal, o que você tem que fazer? Se você não está estudando, você deve começar a estudar o quanto antes. Não tem jeito, não tem jeito. Se você não estudar, você não vai passar. E como é composta a prova, para quem não sabe? 80 questões de múltipla escolhas com 5 alternativas, beleza? E a redação. Conforme eu disse, para ser habilitado, você tem que acertar no mínimo 40 questões e acertar no mínimo 10 pontos na redação. Você estará habilitado, mas não necessariamente convocado para o TAF, beleza? E quem foi convocado para o TAF? Que nota essa pessoa tirou? Né? Qual nota essa pessoa tirou? Essa pessoa, a média tirou o quê? 44 pontos, de 80 pontos possíveis na prova, ela acertou, de 80 pontos possíveis na prova, ela acertou 44 questões. E na redação, essa pessoa foi lá e acertou 16,364 de 20 pontos possíveis aí na redação, perfazendo uma nota, né, para a convocação do TAF de 60,364. Então, você já tem uma base de como foi a nota, de como foi a prova. Você precisa entender que é necessário você começar a estudar o quanto antes. Se você colocar isso na sua cabeça, que você precisa estudar, se você colocar na cabeça que é um certame concorrido, é um certame que exige de você, exige do candidato uma performance muito boa, porque ele tem que estudar um conteúdo programático, digamos que considerável. Porque, diferente da prova de soldado, segunda classe tem algumas matérias a mais, como química, física, biologia, sociologia, filosofia, língua estrangeira, né, pessoal? Que você pode optar entre inglês e espanhol. Então, é uma prova mais complexa que você tem que estudar. Só que, se você não estudar de forma planejada, se você não souber o que estudar, como estudar, desculpa, você não vai conseguir a sua aprovação. Essa é a verdade, né? Os candidatos que acham que vão tentar a sorte sem estudar, não vai adiantar. Então, eu venho trazer à tona aqui para vocês o curso, né, Missão Barro Branco. No curso, pessoal, eu preparei com muito carinho. Por que com muito carinho? Porque assim, ó, estudar para você ter um bom desempenho em uma matéria, em um conteúdo, não é simplesmente ficar na frente do computador. Você precisa entender isso. Você precisa de um planejamento, você precisa de uma estratégia, você precisa saber a importância do estudo concentrado, como funciona o seu cérebro. Você precisa entender isso. Se você não entender isso e você ficar simplesmente na frente do computador, você não vai ter um bom desempenho. E quando chegar na hora da sua prova, sabe o que vai acontecer? Você vai ter um branco, você não vai lembrar do conteúdo e você vai esquecer. Agora não. Se você tiver uma metodologia, se você tiver um planejamento, tudo vai ficar mais fácil. Se você souber como montar o seu cronograma, se você dividir o conteúdo programático que vem lá no anexo B, de acordo com o seu dia, com a sua rotina, você vai ter um melhor desempenho. E na Missão Barro Branco, né, no conteúdo da Missão Barro Branco, pessoal, além das matérias propriamente ditas, que já estão gravadas, que já estão disponibilizadas lá, para que você estude, para que você
faça o seu melhor. Antes de você ir assistir qualquer aula, você vai ter uma sequência de aulas de planejamento de estudos, né? Eu falo que é o azimuth do aluno. O aluno ele precisa ter um norte, ele precisa ter um direcionamento. Se ele não souber qual que é o azimuth dele, qual a orientação dele, um dia ele estuda uma matéria, outro dia ele estuda outra, outro dia ele continua estudando aquela matéria que ele gosta, e não é assim. Não é assim que funciona. Tem tudo um planejamento, tem tudo uma técnica. Será que você não consegue ter de 2 a 3 horas por dia para você estudar? Eu tenho certeza que você tem. Eu tenho certeza absoluta que você tem. Você só precisa organizar. Se você entender como funciona essa organização e colocar ali o passo a passo, e todo dia, naquele planejamento que você fez, você sentar e você estudar, fazendo as atividades de forma coordenada. Estudar não é simplesmente ficar à frente do computador. Além de assistir aula, que é de suma importância, você tem que assistir a aula base, beleza? Tem que assistir a aula base. Mas, quando você estiver assistindo a aula, você tem que anotar o resumo, você tem que copiar a matéria. Você precisa entender isso, você precisa fazer exercícios de forma específica, de acordo com aquela aula que você está assistindo. Você precisa fazer mapa mental. Eu explico como você monta o seu mapa mental. Ao invés de você ficar mexendo nas redes sociais, você vai ver o seu mapa mental. Eu explico você a montar o seu flashcard, que é o sistema de repetições espaçadas, que você precisa estudar e está vendo isso no decorrer do dia. Você precisa entender que você precisa trabalhar o seu emocional, você precisa entender que você precisa consolidar o conhecimento. Olha só quanta informação estou passando para você. Estudar é uma metodologia, é uma ciência que a maioria dos alunos não sabem. Eu demorei muito tempo, pessoal, para entender isso, por isso que eu fui reprovado muitas vezes na prova da Academia do Barro Branco. Eu achava que estudar era bater aquele batidão lá de assistir aula e pronto, ficar lá 10, 11 horas na frente do computador assistindo aula. Não é assim. Você precisa ter uma orientação, você precisa de um azimuth, de um norte. Se você fizer isso, é certeza que a aprovação vem. Então, no método da Missão Barro Branco, tem lá um planejamento de estudos que eu chamo de azimuth, né? Que você tem que seguir. Se você seguir esse azimuth, todas as aulas ali, o passo a passo, montando seu cronograma, entendendo como você precisa fazer para estudar, qual material você vai separar para estudar, qual ambiente você precisa deixar organizado para você estudar, a aprovação virá. Eu tenho certeza disso, beleza? As aulas já estão gravadas conforme o edital, esse edital, né? O último edital que está em andamento agora. É claro, se tiver alguma alteração que eu acho difícil, a gente vai atualizar. Todas as aulas já estão na plataforma. Já tem exercícios específicos conforme a aula, de forma organizada. Então, você vai assistir lá a aula de Primeira Guerra Mundial. Quando você terminar a aula, já tem exercícios específicos da Primeira Guerra Mundial. E você quer fazer mais exercícios? Tem mais exercícios para que você faça. Tem que ser assim. Bem como lá, já tem as últimas provas da Academia do Barro Branco. Inclusive, essa última prova já está lá para que você faça de forma organizada. E a melhor parte, vai estar estruturado que você vai conseguir verificar o seu desempenho. Você vai saber qual matéria você precisa melhorar, qual nota você tirou em determinada prova, qual nota você tirou em tal tarefa, tudo de forma estruturada. Tem as últimas provas, como eu falei, tem aulas específicas de redação. Então, redação é importante, né? Vocês verificaram aí que o aluno, de 20 pontos possíveis, ele acertou 16,364, ele teve um bom desempenho na redação. Então, a redação é importante. E não só isso, além das aulas, você vai ter a correção da sua redação conforme tiver aí os simulados. Você vai ter direito a simulado, porque uma das atividades mensais que a gente fala que você deve fazer é o quê? Fazer simulado ou provas anteriores. Então, no curso vai ter exercícios para que você faça, vai ter simulado e vai ter também provas anteriores para que você faça. E você vai ter direito à correção da sua redação quando você for fazer o seu simulado. Beleza? Tudo bem? E uma inovação que poucas pessoas têm, porque eu mandei preparar de forma exclusiva para você
nós temos um app específico que ele consegue montar o seu cronograma. Como isso, Alexandre? Após você assistir às aulas do Azimuth, de planejamento de estudos, você vai entender como funciona a metodologia do aprendizado, a metodologia de consolidação do conhecimento, e aí depois que você assistir todas essas aulas, antes de qualquer coisa, aí sim você vai para o aplicativo, beleza? Quando você receber o login do aplicativo, uma das primeiras perguntas que ele vai fazer a você é qual a sua proficiência nas matérias. Então, você já tem uma noção de como você sabe ou se você não sabe determinado conteúdo, se você tem muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade em química, física, matemática. Então ele vai perguntar a sua proficiência de cada matéria. Então você vai colocar, eu tenho facilidade em português, tenho dificuldade em matemática, tenho facilidade em história, tenho dificuldade em química. E aí os algoritmos, tem mais de 2.500 algoritmos que estão se organizando para montar o seu cronograma. Fechou? Após você responder a sua proficiência nas matérias, a próxima pergunta que virá é quanto tempo você tem disponível por semana para estudar. Como exemplo, se você tem 3 horas por dia para estudar, no decorrer de uma semana você vai ter 21 horas para você estudar, beleza? Alexandre, eu não consigo estudar todo dia, eu trabalho um dia sim, um dia não. Então tá bom, você vai colocar o quanto você consegue estudar no seu dia de folga. Na semana, eu só consigo estudar sábado ou domingo, não tem problema. Você vai colocar quantas horas você consegue estudar no sábado e no domingo. E aí, após responder isso, colocar lá quantas horas você tem por semana, o algoritmo vai calcular quantas horas você tem que estudar cada matéria, né, no total. E no decorrer da semana ele vai falar, você tem que estudar 1 hora de português. Você vai estudar 2 horas de matemática, porque você tem muita dificuldade em matemática em determinado exercício. Ele vai dividir tudo e conforme você for estudando, ele vai contabilizar o tempo útil de estudos. Nós temos que utilizar a tecnologia ao nosso favor. Eu não posso ficar com o celular na mão, sendo que ele tem um monte de funções importantíssimas, mas eu tenho que direcionar o celular, os aplicativos, a internet ao meu favor. Se você entender isso, todo esse contexto, a aprovação virá. É certeza. É certeza. O que você deve fazer? Fazer a sua parte. Você vai esperar sair o edital, né, que daqui um mês até um mês vai ter a abertura do edital. Você vai esperar isso? Tem gente que já está estudando. Será que você está fazendo a sua parte? Você precisa entender que é necessário começar a estudar hoje, agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o link aqui abaixo para que você clique, para que você vá para a página do curso. O curso eu vou deixar com 50% de desconto. Ou seja, 12 vezes de R$ 97. 12 vezes de R$ 97, pessoal. Tenho certeza que se você fizer uma economia pífia, pequena, você consegue pagar tranquilamente o curso que vai servir para melhorar, para que você busque o seu sonho, para que você busque fazer aquilo que você sonha, entrar na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, eu vou deixar o link aqui abaixo para que você estude, comece estudando agora. Comece estudando agora, não deixe para amanhã, não deixe para depois. O edital já está autorizado, o que você tem que fazer começar estudando. Então, vou deixar o link aqui abaixo. Vá lá, acesse, comece estudando o quanto antes. Pode ter certeza que eu te encontrarei na posse, porque a nossa missão é te apoiar. Fechou? Espero que eu tenha ajudado. Solicito que você siga a gente, fechou? Que você se inscreva no canal, que você siga no perfil Concurso Barro Branco. Todos os dias eu coloco conteúdo para ajudar você na conquista do seu sonho. Se você sonha em fazer parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pode ter certeza que eu irei te ajudar. Vem com a gente que vai dar certo, beleza? Um abraço, vamos que vamos, força e honra!